Boa noite a todos. Então, vamos iniciar o nosso estudo da noite, confiando sempre na presença da espiritualidade amiga, que possamos receber as energias salutares para o nosso corpo e para o nosso espírito. Hoje, nós teremos o estudo feito por Wilson Bamba, e logo após a prece, ele vai fazer o estudo para todos nós, depois da música. Que Jesus nos abençoe. Pela virtude de amar, quanta força tamanha, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti a tartaruga que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Quanta força tamanha, urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti a tartaruga que o totem estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para agradecer por essa rica oportunidade que estamos tendo. Senhor Jesus, queremos agradecer essa oportunidade que nos é concedida. Pedimos a Ti, Senhor, que esteja conosco neste encontro. Enviai os Teus anjos protetores, os Teus espíritos de luz, para que possa iluminar o palestrante, iluminar todos os participantes, para que possamos receber a mensagem divina, falar dos Teus ensinamentos, falar das Tuas virtudes, e que elas possam vir a ser gravadas no coração de cada um de nós. Que possamos, Senhor, depois deste encontro,
sair um pouco melhor, com mais força, com mais energia, com boa vontade e muita coragem para combater o bom combate. Pedimos a Ti que permaneça conosco nesse encontro e dai-nos sabedoria, humildade, para estar falando dos Teus ensinamentos, que possamos levar a Tua palavra aos todos os corações que vão nos prestigiar. E assim seja. Então, gente, boa noite a todos aí. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer essa rica oportunidade, agradecer a Deus e agradecer também aí essa casa fantástica, essa casa que traz ensinamentos, que nos ensina caminho da paz e que me recebeu com todo carinho. Em especial, agradecendo aí a Nélia pela confiança e que sempre está me passando aí essa responsabilidade enorme de estar falando aí essas reflexões, esses ensinamentos que Jesus e os espíritos mais iluminados trouxeram a nós. Hoje nós vamos falar uma mensagem muito importante. Eu acho que é uma das mais importantes que tem aí no Evangelho. Já dizia o Gandhi que se todos os ensinamentos, se todo o Novo Testamento fosse perdido, se sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada seria perdido e nada ficaria para trás para transformar todos os seres humanos, toda a humanidade. Então, nós vamos comentar um pouco sobre um versículo que está lá no Sermão da Montanha. Vou pedir o Denilson aí que inicie para nós, passando aí o PowerPoint para a gente comentando. E eu quero deixar bem claro que o que a gente vai estar falando, na verdade, é repetindo aí as palavras dos nossos amigos mais iluminados. Nós vamos estar falando e comentando um pouquinho, mas nada de mim, nada daquilo que eu penso ou que eu acho, mas sim transferindo as ideias dos espíritos mais iluminados aí que deixaram grandes lições eternas para podermos aprender e contribuir para ajudar a humanidade a caminhar. Denilson, você consegue passar para nós aí? Já está na tela para todo mundo ver. Já está na tela? Então, beleza. Na primeira aí, sempre eu gosto, né, de estar passando essa mensagem. Eu chamo aí de semente. Todos os meus encontros, todas as minhas oportunidades, eu gosto de falar, então, e do Evangelho no lar. Em quase todas as casas espíritas que a gente visita, tem lá sempre um quadro mostrando e solicitando que pratiquemos, né, o Evangelho no lar. Então, eu vou ler que está lá em 1 Timóteo. Mas se ninguém tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. Então, que possamos fazer este Evangelho no lar em nossa casa. Sejamos aquele que está me ouvindo, que seja, né, o precursor, puxe isso para a sua casa, faça o Evangelho no lar. Porque nada adianta a gente estar saindo de casa, estar participando de outros encontros, se nós não estamos trabalhando dentro da melhor escola que nós fomos colocados, que é o nosso lar. Então, fica aí o recado para que a gente possa aí estar aprendendo. Segunda tela aí, está mostrando para a gente aí, é uma imagem do que foi esse Sermão da Montanha, onde Jesus, diz a história que Jesus, rodeado de pessoas, assentou-se em determinado monte e começou a falar das bem-aventuranças. E lá no livro Boa Nova, tem uma história muito interessante, que devemos ler, devemos buscar. Está falando lá do discípulo Mateus, que ele encontrou lá com 3 cidadãos bem simples, bem humildes, e que o procurou querendo também participar do reino de Deus. E um lá, se não me engano, ele era aleijado, o outro era surdo, o outro não enxergava direito.
Então Mateus começou a questionar o que eles iriam fazer no reino de Deus, né, todos atrofiados. E no encontro mais tarde com Jesus, ele começou a contar para Jesus, que tirou todos os três de cena, porque eles queriam participar do reino de Deus. Mas como eles iriam participar da maneira que eles estavam? E Jesus, ouvindo aquilo, docilmente começou a tecer comentários a respeito do reino de Deus. E começou a mostrar que, na verdade, o reino de Deus, ele é preenchido com pessoas simples de coração, como a gente vai ver aqui no Sermão da Montanha. E Jesus começou a mostrar que aqueles grandiosos soldados, patrícios e outros do reino daquela época não compatibilizavam com o reino de Deus, pois eles iriam levar arma, dinheiro, imóveis, animais, e isso aí não serviria para o reino de Deus. Então ele demonstrou para Mateus dessa forma que o reino de Deus ele é composto com pessoas simples de coração. E pode até ser por isso que Mateus aí escreveu aí essas bem-aventuranças. Então tá lá. Começara o mestre um sermão de beleza inconfundível, e suas palavras pareciam tocar os espíritos mais empedernidos, figurando-se os ensinamentos ressoavam nos cantos de toda a Galileia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. Então está lá no livro Há 2000 anos, ditado por Emmanuel, escrito aí pelo nosso Chico Xavier. Vou na outra tela, vai falar definitivamente aí do capítulo, está lá em Mateus capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentados se aproximaram deles seus discípulos. E uma das bem-aventuranças que a gente vai comentar. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E tem outras bem-aventuranças que nós não vamos entrar aqui por causa do tempo. E o que eu vou estar passando aqui, na verdade, a gente chama de estudo, mas na verdade o que eu estou passando é uma sugestão para o estudo, porque isso é de uma grandiosidade imensa. E nós não teríamos a capacidade aí de 30 minutos estar fazendo, na verdade, esse estudo. Então, com muita humildade, eu estou passando aí sugestões para que vocês continuem buscando. Como toda palestra, né, eu faço. Então, a gente deixa sempre aí as sugestões, as dicas, para a gente continuar buscando. Onde? Como diz o Emmanuel, o livro nos ensina no seu silêncio. Então, que possamos estar buscando mais aí. Bom, a oração de Francisco de Assis também queria deixar aí para todos, nós já conhecemos, mas também é um marketing das bem-aventuranças. Do livro O Sermão da Montanha, de Rodolfo Caligares. É um livro excelente, um livro ótimo para a gente também estar desenvolvendo e aprendendo mais sobre o Sermão da Montanha. Eu peguei apenas uma parte aqui para a gente estar fazendo a nossa reflexão. Diz o Rodolfo: Jesus Cristo é o príncipe da paz. Libertemo-nos das ilusões do plano físico e identificamo-nos com as verdades do mundo maior. Sem essa experiência, haveremos de ser sempre criaturas agitadas e descontentes, em permanente desarmonia com nós mesmos e com aqueles que nos cruzam o caminho. Mudando a tela aí, continua. Enquanto não haja pacificação individual, enquanto os homens não se sentirem harmonizados intimamente, os conflitos exteriores, tanto no recinto doméstico quanto no campo social, hão de subsistir, fatalmente sendo baldados todos os recursos que se empreguem para aboli-los. Diz Rodolfo: bem-aventurado aquele que, numa busca pessoal ingente, descubra o seu Cristo interno e, renunciando ao seu pequenino ego humano, unifique-se com ele, passando a viver não mais como mira no próprio proveito, mas desejando ardentemente
vir a ser um veículo pelo qual o amor divino possa chegar até os teus irmãos. Então ele já começa a falar, e o Rodolfo, que primeiro nós temos que, na verdade, ser pacíficos com nós mesmos. Nós temos que nos preparar. E eu até entendo que essas lições, principalmente aí do Emmanuel, que a gente vai ver aqui pela frente, são lições que, na verdade, né, eu ainda não consigo cumprir. A gente esforça muito, mas acho que está no nível muito elevado. Mas não podemos desanimar nem desistir. Temos que ser pacificadores de acordo com o nosso desenvolvimento, de acordo com a nossa responsabilidade. Já dizia o Chico, a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso conhecimento. Então, que possamos, cada um de nós, ser pacífico dentro da nossa esfera, dentro daquilo que a gente consiga fazer. E lá no livro, Ceifa de Luz, o Emmanuel disse e o Chico anotou. No Erguimento da Paz, também fala desse versículo, bem-aventurados os pacificadores. Efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência, habilitados a orientar o progresso das ciências no planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Sejamos obreiros do bem. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula da paz, no cotidiano, dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. O Emmanuel, ele comenta este versículo várias vezes. Eu, como sou amante aí da coleção Fonte Viva, então o Emmanuel, ele comenta aí mais de quatro livros, ele comenta este mesmo versículo. Eu acho de tão grande a importância. Vai mais um aí que ele comentou também no Ceifa de Luz. Ele diz o seguinte: paz no coração e paz no caminho. Repetindo o versículo, bem-aventurados são os pacificadores. Diz o Emmanuel, na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz, destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais, tanta vez, imprevidentemente, arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as dificuldades suscetíveis de consertos e acertar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos antes os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles. Continua o Chico Xavier, numa outra reflexão, com o mesmo versículo, está lá no livro Ceifa de Luz, na cultura da paz. É importante fazer essas leituras. Eu deixei aí com o Denilson aí como em toda reunião eu faço, um livreto. O Denilson pode disponibilizar para todos aí, virtualmente. Diz o Emmanuel, também no livro Ceifa de Luz. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias. Como desejamos, seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Ser pacificador é fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for, cultivar o prazer de servir. Isso aí o Chico fazia e nos orientava muito bem, né? Como servir. Devemos semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem. Então, são palavras fortes aí do Emmanuel que deve bater em nós e a gente deve pegar pelo menos um pouquinho a essência para continuar aí a caminhar, a ajudar aquele irmão do caminho e receber também, né? Aqui tem um outro texto do livro Palavras de Vida Eterna.
o Emmanuel também fala deste versículo. Bem-aventurados, né, os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Diz o Emmanuel, por muitas sejam as dores que te afligem a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Em cada parte que o Emmanuel ele comenta esse versículo, ele fala de uma coisa diferente. Neste versículo, nessa parte que a gente está comentando, né, ele fala que primeiro nós temos que nos controlar, ter calma, resignação e pacificar primeiro a nossa luta, o nosso dia a dia, para depois a gente trabalhar com o lado externo. Então é importante demais que pacifiquemos a nós mesmos. Se alguém te fere, diz o Emmanuel, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. Então, sejamos, né, esses pacificadores, ou, pelo menos, comecemos a caminhar neste propósito, onde devemos compreender que pacificador é aquele que procura pacificar serenamente, com calma, todas as situações que ele vai encontrar pelo caminho, com razão e com fé, onde nós temos também a palavra, né, pacifistas, que é aquele que tenta, que quer pacificar, quer buscar a paz, mas através da força, através da violência. E entendemos que nesse propósito a gente não consegue encontrar a paz. Então não sejamos pacifistas, sejamos pacificadores. E o pacificador é aquele que ama, aquele que quer buscar a paz. Quero comentar aqui mais um versículo do Emmanuel. Está no livro Palavras de Vida Eterna. Pacifiquemos. Neste texto, o Emmanuel fala muito das coisas que nos acontecem e ele pede para que tenhamos calma. Vamos ver algumas das frases que eu achei mais importantes. E lá no livro Palavras de Vida Eterna, tem mais um estudo sobre esse pacifiquemos. Diz o Emmanuel, não adianta estender a guerra nervosa. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e tudo se repõe gradativamente. Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. E a natureza, né, trabalha em silêncio. Diz o Emmanuel, não te entregue ao pessimismo em circunstâncias alguma. Tudo pode ser, agora, diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno de ti, quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Então, aí o Emmanuel, nesse comentário, ele nos pede, mais novamente, paciência, calma e acreditar que Jesus está no comando e que não estendemos a nossa guerra nervosa, a ansiedade de resolver em primeiro plano, de imediato, mas que continuamos no caminho com calma, sendo pacífico conosco mesmo, e tudo vai passar, e tudo vai chegar de acordo com a vontade de Deus no nosso caminho. Continuando aí na outra tela, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, fala para nós também desse versículo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude,
da afabilidade e da paciência uma lei. É importante que todos também leiam lá nesse capítulo 9, que está bem mais explicado, e você lendo lá vai conseguir entender também melhor ainda do que a gente está falando aqui mais rapidamente. Então, lá fala diretamente sobre a brandura, sobre a moderação, mansitude, afabilidade e da paciência, que diz que Jesus formula isso como uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada se agaste, mas que mordem a menor contrariedade. Então, olha aí a paciência, a calma, a gente demonstrar que a gente realmente é pacífico. E diz também, nesse texto, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se mudam em dado peçonhento, quando estão por detrás. Então, está aí a nossa língua, que pode ser bênção, né, ou pode ser maldição. E a maioria das vezes, né, está falando aqui, ó, a gente tem uma conversa boa, mas quando vira as costas, né, a nossa língua vira um dado peçonhento. Então, o espírito de Lázaro, que comentou isso para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá também o espírito de Haver, 1862, espírito amigo, ele diz: a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. Então está aí um espírito amigo. Continua agora o espírito protetor. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras de doçura e muito ativas. Então, observem, obediência e resignação. Companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então está a mensagem do espírito protetor, Bordeaux. Na outra página, nós já estamos aí terminando, o Emmanuel, ele fala um pouquinho aí sobre o Sermão do Monte. Então o Emmanuel, ele nos explica, e como sempre, né, ele dá aquele puxão de orelha, ele demonstra, para melhorar temos que fazer isso. Para você caminhar, tem que fazer isso. Então olha que interessante que ele colocou para nós neste texto, falando sobre o Sermão do Monte. Diz o Emmanuel: bem-aventurados os aflitos, desde que não convertam a própria dor em azorrague de recriminações sobre a face alheia. Diz o Emmanuel: bem-aventurados que choram, desde que não transformem as próprias lágrimas em venenosa indução à preguiça. Continua o Emmanuel: bem-aventurados sedentos de justiça. Olha que interessante. Desde que se abstenham de demandas domésticas ou de querelas nos tribunais, que apenas lhe agravariam os próprios débitos ante a lei. Então, que possamos refletir nisso aí que o Emmanuel está cobrando de cada um de nós aí, nos mostrando um pouco mais da verdade. Continua Emmanuel: bem-aventurados humildes de espírito, desde que não conduzam a própria moléstia ao caminho do orgulho, em que se entregarão, desvairados à crítica desairosa e à condenação sistemática dos companheiros que lhes partiam a senda. Continua o Emmanuel:
Bem-aventurados os misericordiosos, desde que não façam da compaixão simples peça verbal para o discurso brilhante. Aflição com revolta chama-se desespero. Pranto com rebeldia é poço de fel. Sede de justiça, com reivindicações apressadas, é destrutiva exigência. Olha aí, novamente, né, o Emmanuel nos alertando. Sede de justiça, com reivindicações apressadas, é destrutiva exigência. Que possamos aí pensar no que Emmanuel aí está nos propondo. Ele continua aí. Singeleza com reproches à conduta alheia é sistema de crueldade. Misericórdia sem esforço de auxílio é simples ornamento na boca. Diz o Emmanuel. Está terminando. Cogitemos de assimilar as bem-aventuranças divinas, sem nos esquecermos, porém, de que todas elas traduzem atitudes da consciência e gestos do coração. Atitudes da consciência e gestos do coração. Porque só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus. Então, só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus. Que possamos pensar nisso aí. Ó. Nossa consciência e nosso coração. Então, esse aí é o texto, né, do Emmanuel. Então, prezados irmãos queridos, já estamos aí finalizando. Então, que possamos, a partir de hoje, ser mais um pouco, né, pacificador. Que possamos, a princípio, ser pacificador de nós mesmos. Ter mais paciência conosco mesmo. Ter mais resignação. Não ser aquela pessoa que espera de pronto, espera que tudo seja feito com mais rapidez, de uma hora para outra. O Emmanuel nos diz que a natureza, né, ela não dá saltos. Tudo caminha em silêncio, de acordo com a vontade, né, do Criador. Que possamos ser, né, o pacificador de nós mesmos, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro do nosso setor de serviço, dentro da nossa casa de oração, e em qualquer lugar onde estivermos, que possamos levar conosco essa conduta, esse pensamento, essa vontade da prática do bem, de poder auxiliar, de poder ser pacificador de um determinado processo, de um determinado atrito, que possamos ser realmente aquele pacificador. Nós, né, temos a nossa responsabilidade do tamanho do nosso conhecimento, que possamos a cada dia estender esses conceitos, essa vontade de praticar o bem. E aí, um último recadinho. Ame, mude de opinião, leia mais, reze, acredite, tenha amigos, seja paciente, namore, divirta-se, chore, sorria, trabalhe, durma, acorde, relaxe, seja feliz, faça planos, perdoe, viva, né, intensamente, um dia de cada vez. Se você já viveu hoje intensamente, amanhã será um outro dia e vamos vivê-lo intensamente. É um recado que eu queria deixar para todos nós, para a gente refletir e seguir o nosso caminho. Lembrando, levando pelo menos na nossa mente, eu quero ser um pacificador, eu quero contribuir todo dia, toda semana, com alguma ação pacífica. E com certeza nós vamos ampliando e nós vamos, a cada dia, sendo esclarecido pela luz divina. Quero desejar todo luz e paz. E expresso a minha gratidão de poder estar comentando, estar falando para todos vocês.
E agradeço novamente a Nélia aí pela a confiança, que está sempre aí me convidando para a gente poder falar. E o livrinho está aí com o Denilson vai poder estar passando para todos vocês aí. Espero que vocês aproveitem e estude. Lá a gente vai conseguir aprender mais e fortificar mais ainda para a nossa caminhada. Fiquem todos com Deus e muito obrigado. Está com você, Obrigado, Denilson. Bamba, mais uma vez. Ótimas reflexões aí, trazendo para a gente o Evangelho, né? Dentro da doutrina espírita. E o nosso grupo agradece sempre aí pela sua contribuição, beleza? Obrigado. Fiquem todos com Deus. Nós vamos encerrar, então, a nossa reunião cantando a música Despertais, nosso companheiro aqui do centro, frequentador, né, que se aniversariou aí no mês passado, nosso querido Marcos. Irmãos da terra, despertais pela doutrina, liberdade de pensar, espíritas, aceitais as leis divinas, que provas as portar, homens de bem, trabalhais com a caridade, pelas faltas a reparar, filhos de Deus, estudais o Evangelho para instruir e amar. E amar. E amar. E amar. E amar. La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya, la 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 ya. Então, vamos agradecer a espiritualidade amiga por esses momentos tão importantes de reflexão. Que tenhamos em mente o nosso comportamento perante a todo o conhecimento que estamos adquirindo. Que sejamos pacificadores, como Jesus o foi e deixou esse exemplo, que todos nós temos condição de aprimorarmos, de crescermos, de conquistarmos a nossa transformação moral. Vibremos todos por nossa cidade, nosso estado, nosso país, pelo mundo, Senhor, para todos que se encontram hospitalizados, para os que desencarnaram no dia de hoje, na certeza do acolhimento espiritual dos benfeitores de Jesus e principalmente aos trabalhadores tão amados por nós do MEI, a todos os trabalhadores, os tarefeiros, que possam sempre nos proteger, nos fortificar, para que tenhamos coragem para modificarmos as nossas atitudes, sermos mais pacientes, mais fraternos, mais tolerantes, enfim, sermos pacificadores. Que Jesus nos abençoe e a toda a nossa família.
Que assim seja. Chico Xavier, Chico, homem de fé.